Olá, povo cheiroso do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar de um assunto muito gostoso, que são as recordações relacionadas a fragrâncias e a perfumes. Quem aí não tem uma bela lembrança quando sente o cheiro de algum perfume, não é mesmo? Hoje eu vou trazer também alguns perfumes que eu tenho na coleção, pois eles me lembram uma determinada época da minha vida, ok? Então vem comigo, eu me chamo Paola Costa e esse canal é dedicado ao universo da perfumaria. Roda a vinheta. A gente bem sabe que os cheiros nos trazem lembranças e recordações, sejam elas boas ou ruins, mas hoje aqui a gente vai falar só sobre lembranças boas. Um perfume, uma fragrância, tem a capacidade, o poder de nos transportar no tempo, nos levar até pessoas, situações, momentos da nossa vida, né? Então hoje nós vamos falar especificamente sobre isso, aonde o cheiro de cada lembrança é como uma máquina do tempo das sensações. Bastam apenas poucos segundos para que os aromas nos façam reviver experiências, sejam elas boas ou ruins. Os especialistas já confirmaram, a memória olfativa é uma das mais duradouras, ultrapassando a capacidade da visão e da audição de reter referências. A intensa conexão entre o cérebro e o olfato gera recordações. Que legal, né? E não são apenas os perfumes que nos trazem essas boas recordações, né? Os aromas também, cheiros dos mais variados, né? Pode ser uma pintura, o cheiro de um orvalho, o cheiro da chuva, né? O cheiro de terra molhada, enfim. São muitos cheiros que nos trazem essas sensações, essas lembranças, né? Mas aqui a gente vai falar especificamente sobre os perfumes. E eu gostaria de falar sobre um aspecto muito importante, já que a gente está falando sobre cheiros, sobre a questão do aroma. Quando a gente fala assim, um perfume tal tem certo aroma, está incorreto, tá? Porque o aroma ele está relacionado ao paladar, tá? A coisas que a gente come, que a gente degusta. Então, aroma está relacionado a isso, ok? Para a gente não errar mais. Então, perfumes não tem aromas, tá bom? O que tem aromas são coisas que a gente se alimenta, que a gente pode colocar na boca e pode comer, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 5 fragrâncias, 5 perfumes que marcaram muito a minha vida. São perfumes nacionais, porque na época é ali aquela transição da adolescência para a fase adulta, e nessa época eu não tinha acesso a fragrâncias, a perfumes importados. Imagina, não chegava nem perto. O primeiro perfume que marcou uma fase da minha vida foi mais ou menos ali um período entre 20 e 21 anos, em uma época em que a gente não tinha tanto acesso assim aos perfumes, não existiam as vendas online, né? As compras online, a gente tinha que pedir pelo catálogo, demorava um pouquinho para chegar, a gente ficava naquela ansiedade para a fragrância chegar logo. Eu não sei vocês, mas eu tinha um perfume de cada vez, tinha que usar até o finalzinho para poder pedir outro. No máximo, depois tinha 2 perfumes, né? Um que usava para o dia a dia e outro para ocasiões mais especiais. Mas enfim, o perfume que marcou muito a minha vida foi o Chrisca tradicional da Natura. Na época ele vinha nesta embalagem, eu lembro perfeitamente, e foi um perfume que nessa época eu usava unicamente ele. Então, assim, acabava rápido, mandava pedir outro. Hoje em dia eu tenho o Chrisca tradicional na minha coleção. Ó, pode ver, eu praticamente não uso. Eu tenho apenas para matar a lembrança, a saudade da fragrância.
E é incrível que, para mim, ele possui exatamente a mesma fragrância. E olha que aí já se vão mais ou menos uns 20 anos. Ou mais, tá? Não querendo derrubar a minha idade, mas é isso. Outro mesmo. Perfume também mais ou menos aí dessa mesma época, ou até menos de 20 anos, né? É esse aqui. É o Revelar, também da Natura, que quando eu sinto a fragrância, para mim ele possui também exatamente o mesmo cheiro dessa época. E esse perfume me traz muita recordação porque também teve uma situação muito engraçada que aconteceu com ele. Eu tenho um irmão, ele é 5 anos mais novo que eu. E na época ele estava ali virando adolescente e ele gosta muito de perfumes até hoje, já gostava desde aquela época, né? Só que assim, ele era jovem, se eu tinha 20 anos, ele tinha 15, se eu tinha 18, ele tinha uns 13 anos, né? Ou seja, ele não trabalhava, ele se metia nos meus perfumes e da mamãe não, que a mamãe brigava, né? Mas se metia nos meus. Então assim, ele acabava os meus perfumes, né? Aí eu comprei, chegou um Revelar novinho, né? Aí eu peguei, eu digo, ele não vai acabar meu perfume. Eu fui no guarda-roupa da nossa mãe, escondi o perfume. Escondi mesmo embaixo dos lençóis dela. Eu digo, eu quero ver ele achar aqui, né? Tá bom. Aí deixei lá, fiquei usando o outro que eu tinha, que eu acho que era o Krisca, né? Fiquei usando, passou um tempão. Quando acabou o Krisca, que eu fui pegar o Revelar, adivinhe, o perfume tava mais ou menos por aqui assim. Ele usava, ele encontrou, ele fuçou, encontrou o perfume e usava escondido. E eu nunca senti o cheiro, nunca percebi. Eu acho que ele usava enquanto eu tava pra escola, alguma coisa assim. Ah, mas eu fiquei muito brava. Foi muito escroteada nesse meu irmão. Então, assim, essa é uma situação que eu jamais esqueço. Então, o Revelar, além do cheiro, ele me traz muito essa lembrança do meu irmão que usou o meu Revelar sem dó nem piedade. Não sei se eu falei anteriormente, né? Mas nessa minha listinha aqui não tem perfumes importados. Já vou explicar aqui a situação do Amor Amor de Cacharel. Na época eu não tinha acesso a perfumes importados, imagina. Nem sonhava com eles, né? Era uma coisa assim que, sei lá, acho que eu nem sabia que existia, né? Para mim só existia Natura, Boticário, Avon, enfim. Mas eu usei um perfume que eu não sei dizer qual era. Mas o fato é que hoje em dia, né, quando eu senti o cheiro do Amor Amor de Cacharel, esse lindo aqui, a memória olfativa aqui, o gatilho disparou na hora. Eu digo, eu já usei esse perfume. E eu devia ter, assim, mais ou menos uns 25, 26 anos, quando eu usei essa fragrância. É idêntica ao Amor Amor. Com certeza era um contratipo, né? Alguém me vendeu, eu comprei o perfume. A pessoa talvez nem soubesse também que se tratava de um contratipo, né? E eu muito menos. Só usava a fragrância, achava super gostosa. E quando eu senti o Amor Amor, era aquele perfume que eu usava, um contratipo, com certeza. E um contratipo muito fiel, porque a fragrância é igualzinha. Uma outra fragrância, agora da casa O Boticário. Mais ou menos ali pelos meus entre 22 e 24 anos. Eu já trabalhava. E eu tenho uma prima, que hoje ela mora fora do país, e na época nós éramos muito ligadas, muito unidas, né? Nós trabalhávamos juntas, nós íamos para as festas juntas, nós fazíamos tudo praticamente juntas, né? E ela usava esse perfume aqui, o Cecita, que na época vinha naquela ânfora fosca e cor-de-rosa, né? Com a tampa cor-de-rosa, né? E ela usava esse perfume e eu achava uma delícia. Até que ela não se incomodava, né, de que eu usasse o mesmo cheiro, eu também comprei para mim. E passei também a usar o Cecita, né? Eu acho que eu usei mais ou menos uns 4 frascos do Cecita, né? Quando ainda era no frasco antigo. Hoje em dia eu tenho ele apenas para matar a recordação. Já esse aqui eu sinto que mudou um pouquinho a fragrância. O Cecita anterior,
É um perfume que tem uma pegada oitentista, né? Lá da década de 80. É um floral muito forte, um floral muito potente. Esse aqui a gente sente que ele tá assim mais diluído, mais fraquinho. Não é o mesmo Cecita, né? É o mesmo cheirinho, só que menos intenso, menos forte, mais diluído. Mas marcou uma época muito gostosa, essa época que a minha prima morava aqui, há muitos anos que ela mora fora. E assim, esse perfume eu me lembro muito dela e muito dessa época, que foi uma época muito legal de nossas vidas. Um outro perfume também do O Boticário é esse aqui, o Linda Tradicional. Esse perfume eu ganhei de uma amiga, né? Ai, quando eu ganhei, eu achei tão chique, tão sofisticado, tão elegante. Quando eu ouço as pessoas torcendo o nariz para essa fragrância, aí eu fico pensando assim, nossa, eu já achei ele tão chique, tão elegante. Ele marcou uma época tão legal, tão bacana. E é exatamente o mesmo cheirinho, exatamente o mesmo, com a mesma potência. Eu acho que desses aqui, o único que eu sinto que mudou a fragrância foi realmente o Cecita. Os outros estão idênticos, mudaram apenas o frasco. Vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês o frasco dele, como ele era na época em que eu usei. Então, assim, gente, quando eu sinto o cheirinho deles, eu entro na máquina do tempo, vou direto lá no passado, no momento em que eu usava eles. Deixa aqui nos comentários quais os perfumes que marcaram época para vocês, que marcaram pessoas, momentos e situações, que eu vou gostar muito de saber a história de vocês, tá bom? Esses são os meus cheirosos, eu espero que vocês tenham gostado. Estamos rumo aos 1000 inscritos aqui no canal. Vamos ver se a gente chega lá? Vamos lá, então deixa teu like. Se tu ainda não és inscrito aqui no canal, te inscreve pra gente bater aí essa meta de 1000 inscritos, ok? Fiquem bem, fiquem com Deus e fiquem, é claro, cheirosas. Um grande beijo